Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No capítulo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai trazer um tema que é bastante falado, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, que é o futebol de rua. Né? Esses dias, pegando até um gancho no tema, esses dias vimos um vídeo do Valdano em que ele fala que, por exemplo, as escolas de futebol, segundo ele, têm podado e limitado um pouco a criatividade dos praticantes, dos jogadores de futebol, e ele vê isso como algo muito ruim. E a gente acaba fazendo um link com a questão do futebol de rua. Eu lembro que alguns anos atrás, quando fiz uma das licenças da CBF, esse foi um tema bastante falado, né? O que a falta do futebol de rua trazia pro futebol brasileiro, mas também pro futebol. Acredito que é algo que também a gente pode levar pro futebol nos outros países. Eu não sei de fato, e aí essa é uma opinião minha, se o futebol de rua ele não existe mais, né? Eu acho que isso depende muito da classe social, né? Se a gente for pensar, falo até em relação ao Rio de Janeiro. Não vou falar em relação ao Brasil, porque o Brasil é muito grande. Mas em relação ao Rio de Janeiro, provavelmente ali na classe média, talvez o futebol de rua tenha realmente acabado. Mas nas classes econômicas mais baixas, mais necessitadas, eu diria que não acabou. Eu diria que o futebol de rua é algo ainda bastante cultural e bastante presente, sabe, Camilo? E também é aquilo, a gente sabe que a maior parte dos praticantes de futebol a nível federado, né? Por exemplo, vem das classes sociais mais baixas. Isso, se a gente for colocar aí de repente um percentual, é natural que seja maior. E aí eu não posso dar certeza, mas acredito muito que o futebol de rua ainda é algo muito presente. Mas se a gente for levar para o outro lado, para a classe média, por exemplo, realmente é algo que já não existe muito mais. E por quê? As cidades, né, têm se expandido, terrenos que antes eram terrenos de quadras públicas, hoje já não existem mais, subiram prédios no lugar, a questão da violência também acaba que vai deixando um pouco à margem os praticantes, né? Isso é super natural. Agora, como pai, eu entendo muito mais isso, né? De fato, eu tô sentindo na pele o que é. Então, tudo isso influencia. E aí, nesse caso específico, as escolas de futebol têm entrado e substituído, entre aspas, o que antes era a prática livre, né? Entre aspas também. Mas aí eu já não sei se é algo. Se. Eu não vejo isso como algo ruim, sabe, Camilo? E eu vejo que tem muitas coisas do chamado futebol de rua que podem ser transferidas para uma escola de futebol, por exemplo. Claro, existem coisas que dificilmente vão conseguir ser reproduzidas. Não vão conseguir ser reproduzidas. Né? Tem constrangimentos ali que, cara, só vão acontecer ali. Mas eu acho que tem muitos outros que podem ser recriados num ambiente mais formal. Né? Vou usar a palavra formal. E também tem uma coisa, e aí pegando só para finalizar essa primeira fala minha. Quando a gente fala em criatividade, eu acho que no pensamento geral existe muito aquela coisa de para ter criatividade tem que ter uma liberdade total, a gente faz o que quer. E aí eu acho que existe uma diferença entre liberdade e libertinagem, né? Libertinagem é a gente pegar e fazer o que quer, o que cada um bem entender, sem pensar no outro. Liberdade não. A gente é livre à medida que a gente se relaciona com os outros.
né? E eu acho que a criatividade vai muito nesse sentido também, Camilo. No sentido do seguinte, às vezes a gente, para ter um comportamento criativo, a gente tem que... são impostos alguns limites para que novos comportamentos criativos sejam revelados, né? Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, Camilo, te dou um quadro em branco e falo, seja criativo. Talvez isso seja muito subjetivo e muito abstrato, né? Mas se eu te dou algumas diretrizes, por exemplo, olha, tem esse pincel aqui, tem essa tinta verde, a tinta vermelha, a tinta preta, eu quero que você, sei lá, e te dou de repente mais uma consigna. Eu já estou mais ou menos direcionando, entre aspas, ali, algo que você pode fazer, mas eu não estou, de alguma maneira, limitando totalmente, né? Ainda que eu esteja limitando em relação aos materiais que você possa utilizar, só que dentro desses materiais existem inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades de criação ali para você, Camilo, na pintura. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ter o cuidado para não ser muito extremista nas falas, né? Ah, não existe mais futebol de rua, não existe mais criatividade. Eu discordo bastante disso. E também, não existe mais futebol de rua. Não sei. Tendo a discordar disso também. Mas enfim, queria saber a tua opinião, Camilo, em relação a esse assunto. Beleza, Pedro? Tranquilo, Tudo bem, tranquilo. cara? Tirando essa Não, alergia no aqui. olho aqui, né, cara? Eu tô me vendo aqui na tela, tô meio esquisito, mas faz parte. Tá. Pirata. Tá, aqui tava apontando muitas coisas, né? Do que você falava, né? Nessa última, não temos que ser extremistas, você falou, né? E eu tava pensando aqui, estou apontando. Isso que eles falam, né? Que o Valdano falou, há umas semanas o Gareca falou. Eu acho que é uma fala bastante transversal dentro de uma galera de uma certa geração, né? Sim, Que não sei se é extremismo ou ignorância. E a questão da ignorância, falo sem ânimo de agredir ninguém, né? Eu falo de uma perspectiva totalmente dos fatos. É uma questão de ignorar o que a criatividade é, né? claro. É uma questão de ignorar quais são os contextos que podem favorecer a aparição da criatividade, que é uma propriedade emergente do contexto, né? Ou seja, do indivíduo dentro de um determinado contexto, né? Mas eu gostaria de ir através desses apontes que eu estava fazendo uma ordem, tá? Vamos lá. Eu acho que a questão principal é a questão do romantizar o que já não existe, entendeu? É Então, uma todo mundo nostalgia, aqui né? tem a nostalgia, saudade, né? Tudo. Quando eu era mais novo e porque agora vocês têm tudo e agora as coisas são mais fáceis. Esse papo de avô, né? Papo de avô. Sim, sim. Na minha época, nos meus tempos. E beleza. Mas é como também um monte de galera que romantiza a pobreza, né? Ontem estava vendo o jogo do Independiente del Valle contra Barcelona, de Guayaquil, né? Um jogaço, né? E vai entrar no campo um menino de 17 anos do Independiente, que eu até teve ele no meu time o ano passado, né? O Moto. E mas por que eles falam de Moto? Não, porque ele é de uma região do Equador e ele trabalhava com aluguel das motos de água na praia. O menino tem 17 anos.
E ele pegou o apelido, Por né? conta Porque disso. ele antes trabalhava no aluguel das motos. Estamos falando que ele trabalhava lá com quantos anos? 8, 10, 11. E o comentarista, sem maldade, ele fala: esse menino tem uma história de vida muito linda. Linda? Linda o quê? Difícil, né? Linda o quê? Então, romantizamos Claro. algumas coisas, entendeu? Romantizamos a pobreza. Mas eram pobres, mas eram livres e podiam criar o dia todo porque estavam o dia todo jogando futebol na rua. Nem iam para a escola porque eram livres. Que liberdade Que é caralho essa? tá Né? falando? Que liberdade é essa? O que caralho tá falando você? Entendeu? O que caralho tá falando você? Entendeu? Então temos, assim, mas quando você entra nas histórias dessas pessoas, vê que histórias lindas, caralho. Histórias de vida bem difíceis. Tá? E quando você tá nesse contexto e pode falar, tipo, cada dia com essas pessoas, com esses meninos, com essas crianças que estão nessa situação, tá legal para quem não vive isso, romantizar E isso essa acaba situação. sendo quase o oposto de liberdade, né? É totalmente o oposto da liberdade. Claro. Entendeu? Totalmente o oposto da liberdade. Então, eu acho que a gente está se desviando um pouco da questão, mas a questão é: romantizamos coisas que não merecem ser romantizadas. Entendeu? Ou seja, o futebol da rua, eu adoro o futebol da rua. Eu me criei na rua jogando futebol. No verão, eu saía de casa. A minha mãe me acordava. Ou seja, não era que porque você está de férias pode acordar na hora que você quiser. Que isso não existe, cara. 8 horas da manhã, a minha mãe, vai, acorda. Tem que arrumar o quarto aqui, tem que me ajudar, e vai na rua jogar. Ou seja, 10 horas, 9 horas, 10 horas, eu estava na rua jogando com o meu irmão e com os amigos da quadra, né? E proibido entrar na casa, a não ser que fosse para ir no banheiro ou para beber água. Proibido até a hora do almoço. Claro. Proibido. Vai curtir as férias, né? Então eu me criei jogando na rua, claro que sim. Agora, eu acho que a questão não é academias ou futebol da rua, tá? Principalmente porque para muitas pessoas, como você bem falou, nem é uma escolha. Então, o debate vira absurdo. Claro. Tá? A questão é o contexto das academias, como a gente pode melhorar para que não seja um espaço no qual a gente mate a possibilidade da emergência dos comportamentos criativos. Eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. Concordo também. E aí eu vejo duas coisas. Uma questão de conhecimento, tá? Que eu acho que temos, e aí é todo mundo responsável, uma sobreestimação, tá? Da importância do treinador, tá? Uma sobredimensão da importância do treinador. Então temos nas academias, maioritariamente, temos um modelo no qual o treinador é o centro de tudo, e falamos da metodologia tal, e que está relacionado com a seguinte, que é uma questão de mercado. As academias são um negócio. Então, você imagina, pai da Zona Sul. Tá me entendendo, não? Pai da Zona Sul do Rio. Que você conhece, eu conheço. Sim. Tá? Pagando, sei lá, não sei, $200 no mês, sei, $300 no mês. Não sei quanto estão pagando um pai da Zona Sul pela PSG Academy. É menos. Provavelmente. 100, 150, sei lá. Tá? Então, chega o menino chega com Motorista.
com o motorista no treino, o pai chega depois, né? Quando ele sai do trabalho, e chega no treino e vê que isso aí é futebol da rua. O que vai acontecer? Ah, mas eu estou pagando aqui, para pagar isso eu coloco meu filho jogar na rua. Então tem esse papo, tem essa conversa. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Estão fazendo nada. Então, não é questão só do conhecimento dos treinadores, que eu acho que é uma necessidade, tá? Que eu acho que é uma necessidade, e a gente aqui fala no vantagem posicional, e fala no sair disfrutado, e a gente às vezes fica como louco, falando que o treinador não é tão importante, que somos criadores de contextos, que não somos os donos da verdade, que o processo de treino não deve girar ao redor do treinador, parará. A gente fala um monte de tudo isso. Mas temos que mudar também, ou temos que encontrar o equilíbrio com um modelo de negócio, que no fundo acaba sendo um modelo de negócio que seja sustentável. Então não sei quem vai se atrever dentro do mundo das escolinhas de futebol a ser o primeiro em falar que a gente faz um Montessori do futebol. O modelo Montessori teve sucesso no mundo acadêmico. É para todo mundo? Não é. Talvez tem pai que não concorda com o modelo Montessori, então não leva seu filho numa escola Montessori. Mas quem concorda, leva seu filho na escola Montessori, e são contextos muito procurados, né? Muito desejados. Inclusive lista de espera e tudo mais. Então, eu acho que a questão é isso. É uma questão de educação dos pais, uma educação do contexto, uma educação dos clientes e educação dos treinadores. Porque, acabo, temos muitos treinadores novos e não tão novos que o meu modelo de jogo, a minha metodologia, e então esse cara que fala o tempo todo e todo o tempo tá que parece muito seguro, né, do que ele faz, que ele tá sempre certo e grita do jogador e cara, né, porque temos criado essa imagem do treinador, que é o cara que tem todas as respostas, que é o cara que controla tudo, o cara que sempre tá certo. Beleza? Então, temos que mudar muitas coisas. Então, não é só uma questão do... Eu entendo, temos coisas do futebol da rua que são muito desejáveis. Tá? No contexto formativo e não tão formativo. Tá? Mas falar que o futebol de rua é a solução para todos os problemas, né, do futebol atual, e falar que no mundo da academia que o mundo da academia não pode criar ou não pode contribuir ou pode não estorbar com a aparição de jogadores de nível. Cara, esse contexto do mundo do futebol de escola tem quanto? 15 anos, 20 anos? Acho que como máximo. Como existe hoje, até menos, 10 anos. Beleza, mas os jogadores que hoje estão jogando na primeira divisão do futebol mundial já passaram por esse contexto. Entendeu? E existe o Neymar, existe o Messi, existe o De Bruyne, existe o Dybala, existe Vinícius. Claro. Esses caras existem, cara. Então, o que estamos falando? Existe o Valverde, existe... sei lá. Esses caras nem jogaram na rua na sua vida. Saíram de onde? Provavelmente alguns desses vieram de escolas de futebol. Então, cara, o Bernardo Silva. Então, estamos falando de quê? Realmente, estamos falando de quê? Então, é uma dessas coisas que é bem fácil falar, porque não tem como comprovar que seja verdade ou não. Então, o Gareca fala, tá desaparecendo a gambeta, o drible, tá desaparecendo. Será? Também discordo. Não sei, não tenho como comprovar. Então é bem fácil, né?
É bem fácil falar uma coisa assim e Transversal, como como você falou, né? Serve em qualquer contexto. então não tem como. Beleza. Então, ok. Tem o Observatório Internacional da Gambeta? Não, não tem. Que leva um controle, que te leva um controle estatístico objetivo da quantidade de gambetas que existiam no 1950 e compara com 2020? Não. Ah, beleza. Então, estamos falando de quê? Legal, Camilo. E assim, duas coisas. Quando você tá falando de Montessori, é algo que eu já venho consumindo há algum tempo, né? Com algumas leituras e tal. E é como a gente está tentando e tem o pensamento de educar o Francisco, né? Que é meu filho. Inclusive a gente já tem visto algumas escolas e tal. Embora ainda falte um tempinho para ele começar a ir para a escola. E outra coisa, quando você estava falando do perfil dos profissionais das escolas de futebol, eu acho que a questão é, e se eu não me engano a gente já falou isso em algum episódio, não sei se do Vantagem Profissional, acho que sim, mas num dos últimos episódios que a gente gravou no Salir Desfrutado com um convidado, a gente falou sobre isso também em algum momento. Que é, na minha opinião, nas primeiras idades em escolas de futebol, por exemplo, o profissional, aí o professor, enfim, ele tem que ser muito mais professor do que treinador. Isso eu acho, né? E aí que eu acho que quando é o contrário, é muito mais treinador do que professor, aí eu acho que existe sim uma tendência a engessar determinadas coisas, né? O que eu quero me referir com mais professor, é mais treinador do que professor? Alguém que, por exemplo, esteja muito mais preocupado com o que você falou. Ah, eu tenho um modelo de jogo aqui e esses jogadores de 8 anos têm que seguir isso. Caramba, mas peraí. Eles não são jogadores. Eles são crianças ali, praticantes de um esporte que nesse momento está sendo futebol, mas sei lá, eles fazem natação também, fazem o que quer que seja. Então eu acho que quando tem essa troca, cara, aí que na minha opinião, tá o problema, entendeu? Quando Desculpa. Nem esporte. Um jogo. é isso. É isso. É Um jogo, exato. Que eles querem ali jogar, literalmente jogar. Então, eu acho que aí que é a questão, né? Como você falou, acho que deve existir uma reflexão de como nós, enquanto profissionais desse segmento, podemos melhorar o nosso ambiente, podemos fazer o nosso ambiente evoluir. Como? Como a gente pode criar aqui contextos que favoreçam a aparição de comportamentos criativos? Assim? De outro jeito? Ah, o que a gente está fazendo que não está sendo tão bom para a aparição disso? Eu acho que essa reflexão é fundamental. Para mim, Pedro, e já encerramos, se você Sim. acha. Eu acho legal porque a gente nem tinha combinado falar do método Montessori. Apareceu aqui na conversa da nada, praticamente. Mas eu acho que pode ser até um tema legal para um futuro episódio. Sem dúvida, sem dúvida. Como já falei, para mim são duas questões. A questão do negócio, a questão do mercado, a questão de quem vai fazer educando os pais antes do que nada, né? Comunicando aos pais qual vai ser a ideia e qual é o método de trabalho dessa escola ou desse clube, ou seja o que for. E depois tem a ver com a questão da formação dos treinadores, cara. Eu não vejo nos cursos de treinador, eu vejo que os cursos de treinador são esses elementos que alimentam o ego do treinador e que fazem sentir como que o treinador é bem importante, que o cara aí tem que mandar e que tem um gerenciamento do grupo e que... E temos caras que estão saindo de lá com 22 anos, 23, 25 anos, que é o típico, né? Eu, cara, infelizmente, eu odeio fazer essas relações assim, como, né? Como de...
que não... Mas cara que tem no seu perfil do Twitter, UEFA Pro Coach, eu já fico com medo. UEFA Pro Coach. Mas você fala inglês? Não. Então o que coloca UEFA Pro Coach? UEFA Pro Coach. Caras com opiniões muito fortes. Por falar de uma forma... irredutíveis, né? Então, claro, esses caras que estão ou foram convencidos pelo contexto, pelo jornalismo, pelos torcedores, pelo futebol, pelo ambiente do futebol no geral, né? Que o treinador é o cara super importante, que o modelo de jogo parte dele, que os jogadores têm que reproduzir uma ideia que sai da cabeça do treinador. Esses são os caras, às vezes, que temos no futebol da base. São os caras que temos nas escolas de futebol. Entendeu? Outro dia eu estava conversando com alguém no Twitter, eu falando da questão do modelo de jogo, que você sabe que eu tento ser moderado na vantagem posicional e não sair desfrutado, mas vou falar aqui com total confiança. Odeio o termo modelo de jogo. Odeio. Tá? Odeio por todas as implicações que tem. Tá? E você pode falar, é só um termo. Não, um termo não. As palavras transmitem ideias. Tá? E a palavra modelo de jogo fala que esse modelo sai da cabeça de alguém. E quem é esse alguém? O treinador. Beleza. Já estamos errados. Mas isso é uma outra coisa. Mas, cara, essas mesmas pessoas, que são pessoas, também são pessoas, são os que estão treinando os nossos filhos. Entendeu? E como vão treinar eles? Com um modelo no qual o treinador é quem fala tudo, o treinador é quem diz tudo, o treinador é quem fala, vamos jogar um toque. Vamos jogar 2 toques. Por quê? Porque eu sou o treinador e o Manchester City joga assim. Então, vocês, que têm 10 anos, vão aprender a jogar de um jeito para virar jogadores profissionais. Então, para jogar na Europa, e na Europa precisa jogar 2 toques. É isso a questão. Não a questão do... Entendeu? Não a questão do futebol da rua ou futebol... Porque no futebol da rua tinha uns outros constrangimentos. Beleza. Então a questão de quais constrangimentos vamos aplicar. E quem é o encarregado de aplicar esses constrangimentos? Beleza, é o treinador. Com certeza, na rua não tem treinador. Show. Então, vamos melhorar a educação desse treinador. Isso tem que existir, porque infelizmente em algumas partes das nossas cidades já não tem futebol da rua. Beleza. Então vamos melhorar a educação dos nossos treinadores, que não saiam das escolas de treinadores da CBF, Federação Catalana ou Federação Equatoriana, ou seja o que for. Que não saiam de lá pensando que são a maior merda do mundo, que são os craques maiores do mundo e que o futebol sai dos treinadores. Eu acho que a questão passa por aí. Temos que melhorar a educação dos nossos treinadores. E infelizmente, eu sei, você sabe, que a formação que dão as federações de futebol às vezes é horrível. É falha, né? E que nós treinadores temos que procurar educação por outras partes. Sem dúvida, Camilo. Sem dúvida. Eu acho que vale muito essa reflexão. É algo contínuo, né? Concordo muito com você. E só para encerrar, eu acho que a gente tem que trazer alguém que fale sobre Montessori. Eu acho que é uma... Seria legal. Você bem sabe, isso quase aconteceu já. Entrei em contato com um profissional renomado da área aí para ser nosso convidado, mas não obtive mais resposta. Mas vou continuar tentando. Se não for ele, vai ser outro, com certeza. Mas é isso. Finalizamos aqui mais um Vantagem Posicional. Fica essa reflexão e nos vemos na próxima. Grande abraço.